Salmos de número 16. Eu quero nessa noite, através de Salmos, compartilhar com os irmãos esse ensinamento que ele nos traz sobre a vida de um crente. Salmos de número 16, verso de número 1 está escrito: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações, ou seja, não vou espargir o sangue no altar como fazia, era chamado de libações, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas cairão em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Senhor, que tu possas, ó Deus, nessa noite aplicar a tua palavra em nosso coração, e em tudo, Senhor, verdadeiramente ter os teus ensinos. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, esses salmos, ele vai justamente tratar sobre algumas condições que devemos ter como crentes, como cristãos. E esses salmos, ele vai retratar justamente um homem que está refugiado, mas encontra no Senhor a sua plena confiança. Interessante, meus irmãos, que aqui o salmista, ele na verdade, ele se sente como um refugiado, uma pessoa que depende de tudo, e como nós também dependemos de tudo do nosso Deus. E aqui é bem possível que esse salmos foi escrito um pouco depois, quando o Senhor faz a sua aliança graciosa com o povo de Deus, quando justamente retorna à casa do Pai, a arca do Senhor. Então ali a alegria, o Senhor renova essa aliança com Davi, e é uma aliança duradoura. A gente percebe que essa aliança, ela é tão duradoura, que na genealogia de Mateus capítulo de número 1, nós vamos ver o nome de Davi sendo citado, e se aprova que Deus fez essa aliança com Davi, e ela nunca foi quebrada. E aqui nós vamos perceber também nos Salmos, sobre a fragilidade que o ser humano tem diante das adversidades, das circunstâncias, dos problemas. E o salmista vai tratar justamente isso, que a nossa segurança, ela não é posta diante dos bens, do que é material, do que é muitas vezes estabilidade, poder, mas ele vai falar que a nossa confiança estritamente deve ser depositada e está somente em Deus. E ele vai, através do Senhor, nesse refúgio que ele tem, buscar em Deus o consolo necessário para viver, para continuar e em tudo ser abençoado. Alguns comentaristas, eles falam que esse é os salmos que nós chamamos de Mictã. Alguns traduzem isso como se fosse um hino a Deus. Outros, porém, falam que é uma mensagem, até mesmo de uma certa forma poética, mostrando que o ser humano, ele é dependente de Deus e somente de Deus. Mas Spurgeon, meus irmãos, ele coloca que é uma forma que Davi usou, que até mesmo na sua morte pudesse usar essa frase na lápide do seu túmulo. Mas isso são vários pensamentos a respeito disso. Mas Lutero, ele coloca esses salmos que diz que esse é o salmo que ele é chamado salmo ou joia de ouro do rei Davi. Por que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Porque ele vai mencionar a sua certeza com Deus, a sua confiança em Deus, e também vai mostrar o seu contentamento em Deus.
Vamos lá então, vamos observar o que está escrito nas Escrituras Sagradas, a qual nós lemos. Ele vai deixar algumas marcas aqui. Primeiro, ele vai falar sobre que o crente, ele deve ter aí em sua vida uma marca, um comprometimento, ou melhor dizendo, ele deve ter a sua vida marcada pelo compromisso. Nos versos 1 a 4, ele está dizendo: Senhor, eu preciso que tu me guardas, porque eu confio em ti. E a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão daqueles que fazem oferendas a outros deuses. Davi aqui, meus irmãos, ele está colocando que a marca do crente é a marca do comprometimento daqueles que estão guardados do Senhor. Quando ele expressa aqui que ele deve estar guardado em Deus, porque nele há confiança, ele está justamente expressando que a sua vida, por ser guardada pelo Senhor, a sua alma estará comprometida com esse Deus que guarda. Tanto é que ele fala sobre isso, que ele tem pena, ele tem, na verdade, assim, um certo desprazer com aqueles que fazem dos deuses os seus senhores, e eles sofrerão dores. Então, no verso de 1 a 4, ele está falando que o crente é marcado pelo compromisso daqueles que são guardados pelo Senhor, e não existe outro lugar que devemos estar a não ser nesse comprometimento com esse Deus que nos guarda. Por que ele diz isso? Porque qual é a segurança? O verso 2 fala: serão os bens? Não. Verso 3 vai falar: serão as amizades? Também não. E o verso de número 4 vai falar sobre a idolatria. Será que o bem material, a amizade, a idolatria, esse comprometimento com essas coisas vai nos fazer estar guardados? Ele vai dizer que não. Então, o que guarda um homem? Primeiro, é entender que Deus é poderoso, e o ser humano precisa estar comprometido com Deus, porque é Ele quem guarda, e é Ele justamente que é a razão de todas as coisas. Outra questão que ele vai também apresentar aqui, que nesses versos, ele vai também assumir 4 compromissos importantes com Deus. O primeiro comprometimento aí, está no verso de número 2. Ao Senhor declaro, seria aqui parafraseando: tu és o meu Senhor. Quando ele fala aqui que tu és o meu Senhor, ele está dizendo que ele se submete a Deus, que ele se submete ao Criador, que o compromisso do crente está em submeter-se a Ele em todo o tempo. Então ele fala: a minha alma diz, a minha alma está declarando que Ele é o meu Senhor. A pergunta que eu faço para cada um de nós: quem de fato é o nosso Senhor e quem dirige as nossas vidas? Então, verso 2, ele está declarando que Ele é o Senhor, ou seja, ele está se submetendo à vontade de Deus. Todo crente, ele deve estar marcado com comprometimento de dizer que somente o Criador é Senhor da sua vida. O segundo compromisso que ele coloca está no verso também de número 2. Eu não tenho outro bem além de ti. O salmista Davi falando para Deus. Primeiro, ele se submete ao Senhor, dizendo que Ele é o Senhor da vida dele, que esse Deus poderoso é o Senhor. Segundo compromisso aqui, comprometimento, que ele se satisfaz do Senhor. Ele não se satisfaz dos bens, ele não se satisfaz das riquezas. O grande problema que temos vivido hoje é as pessoas ficarem satisfeitas nos bens que possuem. Chefe Rocha, presbítero Rocha, como é chamado, chefe Rocha, teve um dia que ele chegou para mim assim: olha, pastor, qualquer dia eu vou chegar perto de uma pessoa que tem muito dinheiro, que a mão dele praticamente é boi, né? Mão de boi, para não dizer que é de vaca, e eu vou chegar diante do caixão dele e eu vou perguntar: cadê tua riqueza? Cadê o dinheiro? Na verdade, meus irmãos, a pessoa quando morre, só consegue levar de fato até o final são as roupas, e são depois deterioradas por causa do bicho, do verme que come tanta carne como também come as roupas.
Então o salmista está dizendo que ele se compromete com Deus, que é Senhor da vida dele, e depois ele se compromete que ele é satisfeito no Senhor. Por isso que nenhum bem, nenhuma riqueza neste mundo pode substituir a sua satisfação que tem em Deus. Porque Davi era rico, meus irmãos. Davi tinha dinheiro, Davi tinha poder, Davi tinha palácio, Davi tinha pessoas à disposição dele, Davi tinha tudo. Mas ele diz que a satisfação dele não se encontra no poder que possui, nos bens que são adquiridos, mas a satisfação dele é o Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui: eu não tenho outro bem além de ti. Aí eu paro para pensar mesmo, como uma pessoa extremamente rica, que poderia dizer, não preciso me satisfazer em Deus, não preciso de nada, e aqui ele fala, eu não tenho outro maior bem, o meu bem é o Senhor Jesus, o meu bem é o Deus Criador. Isso sim é ter riqueza, isso é ter riqueza. Eu aprendo aqui, que todo crente verdadeiro, que o crente em Cristo Jesus, a sua vida, ela é satisfeita, porque o Senhor Deus é o seu maior bem. O Senhor Deus é a sua maior riqueza. O Senhor Deus é a razão por que Ele se satisfaz. Não existe outro bem além dele. No mundo que a gente vive hoje, em que as pessoas correm atrás do dinheiro, né, a esposa, o marido, os filhos, todos eles correm atrás de riqueza. Não estou aqui que a gente não deve procurar ter emprego, não. Estou falando isso não, que a gente vai ficar tudo desempregado, ficar tudo junto dentro de casa, viver ali um olhando para cá do outro. Mas o problema hoje, meus irmãos, que há um consumismo exacerbado, ao ponto das pessoas terem nos seus bens o prazer do seu lar. Quer ver uma coisa? Hoje em dia, ainda mais com a tecnologia, antigamente as pessoas tinham uma televisão que ligavam e era a vela, né? Era tubo, né? Aí você tinha que esperar a válvula, aqui chama válvula, é isso mesmo, válvula. A pessoa ligava e tinha que esperar aquela luzinha pequenininha gerar a expansão, e mesmo assim era preta e branca. Aí depois começou a melhorar as telas, né? Eram grandonas as televisões. Eu lembro que quando eu ganhei uma televisão na época de 20 e poucas polegadas, meus irmãos, o peso era terrível. Acho que pesava mais que meu filho Natan. Eram 2 pessoas para carregar uma televisão pequena. Aí depois se mudou, televisão de LCD, aí depois Ultra HD, agora é 4K, televisão em 6D. E as pessoas têm televisão em casa, mas já estão pensando no lançamento de uma alta TV. O celular agora já se tornou obsoleto. As pessoas já estão trabalhando para o final do ano, no 13º, nem é pagar as contas às vezes. Tem uns que estão esperando para trocar o celular. Mas olha só, volto a dizer e ser enfático, um homem tão rico, tão abastado de riqueza, com um palácio, com homens ao seu dispor, ele diz, o meu maior bem não é possuir um palácio, não é possuir o ouro, não é ter o poder de mandar os soldados, ou dos empregados que me servem no palácio. O meu maior bem, a minha maior riqueza é o Senhor. Por isso que ele fala, Senhor Deus, Tu és o meu Senhor, e eu não tenho outro bem a não ser a Ti. E ele também vai falar sobre outro comprometimento, está no verso de número 3, que o crente, ele deve servir ao lado do povo do Senhor, que quando ele fala no verso 3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Perceba uma coisa,
Ele quer ficar do lado de pessoas que têm Deus também como o seu prazer, que tem Deus como o seu Senhor. Então o crente, as ações do crente, o Salmos 16 nos ensina que todo crente também deseja estar, andar, conviver, se socializar com quem também é cristão. Meus irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu ultimamente, quando me convido para a festa de casamento, a primeira coisa que eu pergunto: que tipo de música vai rolar na festa? Porque dependendo, meus irmãos, nem na festa eu fico. Porque está vergonhoso. Casamentos, aniversários e aniversários, está uma vergonha. As pessoas querem ter a bênção de Deus, querem que o pastor ore por elas, abençoe as alianças. Aí quando você vai para a festa, é tudo menos louvor a Deus. É tudo menos louvor a Deus. Eu lembro que pastor Hernando Dias Lopes, quando esteve aqui numa conferência da Agnus, né, ele veio aqui falar na conferência, ele disse uma coisa que isso ficou marcado na minha mente. Eu não sei se os irmãos lembram, porque ele disse o seguinte, que hoje as festas de casamentos cristãs não são tão cristãs. Se tem um casamento, ora, e quando vai para a festa, tem tudo. E ele disse que quanto a pessoa mais rica é pior. E não é verdade? E não é verdade? O salmista está dizendo que ele tem o prazer. Ele não está dizendo aqui, meus irmãos, que vamos agora andar sem conversar com ninguém, sem nos socializar. Mas a ideia é dizer aqui que ele torna notável em andar com o povo de Deus. E está dizendo que, olha, o meu lugar não é entre os ímpios, no sentido de se deleitar com os prazeres dos ímpios, porque o Salmos número 1 fala que aqueles que estão no Senhor são bem-aventurados. E os bem-aventurados do Senhor não devem andar na roda dos escarnecedores, ou seja, eles não devem realizar os prazeres do mundo, eles não devem ser iguais nas ações das pessoas que não confiam, não creem, não são de Deus. Ele diz que nós não devemos ter as práticas. Por isso que eu brinco aqui às vezes, meus irmãos. Domingo eu falei, olha, acabou o culto, não desça para o Parque do Povo. Porque ali não é o nosso ambiente. Não é. Pelo menos não é o meu. Eu tenho certeza que não é o seu ambiente. Davi está falando, olha, o meu ambiente, de fato, está na casa do Senhor. E ele mesmo disse, é melhor estar na casa de Deus um dia do que 1000 em outros lugares. A satisfação que ele encontrava não estava nas festas, mas está olhando para o povo de Deus e fala, esse povo é notável, eu admiro esse povo, que também serve ao Senhor. Mas no verso de número 4, ele vai dizer que o dever do crente, a pessoa cristã, a pessoa de Deus, além de ter esse compromisso com o Senhor, ela deve ser separada, ou seja, ela não deve fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Olha só o que ele diz no verso 4: grande será o sofrimento do que corre atrás de outros deuses. Eu não vou participar dos sacrifícios de sangue derramado desses deuses. Os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Deixa eu contextualizar aqui. É como se estivesse dizendo, eu não vou participar daquilo que Deus não se agrada. Eu não estarei no meio daquilo que não tem Deus. Eu não vou participar daquilo que torna o homem idólatra, que torna o ser humano a razão deste lugar. Eu não quero participar de nada que desagrada ao Senhor. Aí muitos justificam a cultura como sendo a desculpa para estar. Não, pastor, é porque é cultural. Aí, se não é a cultura, eles colocam que é a tradição. Não, pastor, porque Campina Grande é a tradição de Campina Grande e São João. Ou os cariocas poderiam dizer, não, pastor, eu vou no carnaval,
Porque é uma tradição, é a cultura do Rio de Janeiro. Agora vamos pensar bem, meus irmãos. É Deus que está sendo glorificado naquele meio? É Deus que está se agradando estar naquele meio? Olha que Davi está nos ensinando, que nesse comprometimento com Deus, eu vou me separar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E aqui ele está falando sobre aqueles que faziam das suas casas, ou dos seus lugares, das suas cidades, lugares em que os deuses eram adorados. Os animais não eram sacrificados ao Deus excelso, eram sacrificados a deuses que não existem, a deuses que não podem falar, a imagens que são idolatradas, há uma devoção, mas são deuses que não têm vida. Eu não quero nem mencionar, nem dizer o nome desses deuses. Percebam como Davi estava comprometido com Deus. Olha como Davi estava comprometido, e até mesmo não estar envolvido. Uma coisa que eu tenho ensinado muito aos meus filhos, é que às vezes acontece na escola, né? As festas juninas, carnaval, Halloween. É muito comum que às vezes uma escola coloque os seus filhos, né? Por uma questão às vezes de, enfim, até uns dizem que se não fizer, não ganha ponto. Meus irmãos, eu disse, agora é com a dele. Eu disse para a diretora, olha, na época eu disse, olha, se é para o meu filho ter menos pontuação para não ter que dançar, então pode dar 0 para ele. Pode dar 0. Que isso, pastor? O senhor está saindo radical. O senhor está radicalizando. Mas, meus irmãos, é assim que começa. É assim que o pai ensina o filho lá adiante a não querer ter Deus. A gente briga para o filho, eu vou ficar em casa, não precisa vir na igreja não. Mas quando é para uma festa de quadrilha, rapidinho o pai lá se motiva. Olha só que princípio errado. Eu digo aos meus filhos, olha, carnaval, eu explico para ele assim, por que você não deve ir nas festas que a escola promove? Eu já disse à diretora, nós somos cristãos, nós não cremos. Até esses dias, eu fui fazer a manutenção dos dentes, né, tirar aparelho e ainda tem um de baixo, né? Aí a atendente falou, o senhor nasceu quando? Eu nasci em dezembro. O senhor é sagitário, é? Eu falei assim, minha filha, eu não sou nem sagitário, nem sei o que sagitário é, e não estou nem preocupado em saber, eu só quero dizer uma coisa, se é que no meio cristão não tem esse signo, mas eu não tenho um signo, eu tenho Cristo. E tu acredita que tem crente que acredita nessa coisa? Meu signo, pastor, é sagitário porque eu nasci em dezembro. Meus irmãos, Davi nos ensina que quem se compromete com Deus, tem Deus como seu maior bem, fala que Ele é Senhor, Ele não está inserido, nem envolvido em festas que são pagãs, porque aqui Ele está contextualizando, dizendo, eu não vou me envolver em cultos, em que os deuses são adorados, em que os deuses recebem sacrifício, eu estou longe disso, e eu não quero nem falar o nome deles. E a pergunta que eu faço para hoje, para a atualidade que nós vivemos, será que nós teríamos a mesma coragem que Davi teve para falar isso? Davi, meus irmãos, ele é satisfeito, Deus é a satisfação dele, porque não é ele que sustenta. Olha só o que está escrito aí no verso de número 5. Olha só. O Senhor, Ele é a minha porção. E Ele é a porção da minha herança e o meu cálice. É Ele quem sustenta a minha sorte. Ou seja, Ele está dizendo, o Senhor é a minha porção. Ou seja, o Senhor que me fortalece, o Senhor é quem me alegre. Que o cálice aqui fala sobre justamente isso, sobre alegria. É Ele que provê, o sentido aqui de prover, de Ele ser justamente aquele que sustenta a minha sorte, a ideia aqui é Ele que me sustenta e que me fará prevalecer futuramente.
Davi está dizendo: os dias que estarão ali na frente, é o Senhor Deus quem vai me sustentar, porque Ele é a razão de tudo. E por fim, ele vai dizer que a vida do crente é marcada pela confiança no Senhor. Olha só o que está escrito nos versos 8 a 11. Ele vai dizer: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo, dormindo, repousa seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aqui ele faz uma menção messiânica. Verso 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, olha só que coisa linda, há plenitude de alegria, ou seja, Ele é a razão porque a alegria é completa. À tua direita há delícias perpetuamente. Nessas três marcas, meus irmãos, que primeiro ele fala sobre o compromisso, agora também ele está falando sobre contentamento e confiança no Senhor. O que ele está dizendo com isso? Primeiro, ele está comprometendo-se que a vida dele, em primeiro lugar, está diante do Senhor, e o Senhor está diante dele. Aqui, meus irmãos, é uma reciprocidade também de confiança. Evidentemente que não podemos assim comparar a confiança que Deus tem nele mesmo e a nossa confiança em Deus, porque muitas vezes a nossa confiança em Deus é abalada. Mas Deus, a confiança que Ele tem em si mesmo, porque Ele, o próprio Deus, é testemunha de si mesmo. Ele é quem se autoavalia, e é o único que pode se autoavaliar sem ter problema de erro. Mas o salmista está dizendo que ele está se comprometendo a ter em Deus o seu prazer. Ele está dizendo, meus irmãos, que devemos aprender em tudo a confiar também no Senhor. E é por isso que no verso 9 que ele fala: o meu coração se alegra, o meu espírito exulta, até meu corpo repousa. O que ele está dizendo? Que a sua vida está confiada em Deus, repousa em Deus, e isso traz tranquilidade, e isso traz sossego, isso faz que ele durma todas as noites, como Salmos 4 fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então esse Deus o leva a ter salvação, satisfação. Esse Deus o leva a ter segurança. Nesses últimos dias, meus irmãos, precisamos, como crentes, a nos comprometermos verdadeiramente com Deus, porque aqui no Salmo 16, a vida do crente é uma vida de comprometimento com Deus, é uma vida de satisfação em Deus, e também uma vida de segurança em Deus. E ele está tão certo disso que ele menciona, ele faz menção de Jesus, o santo. Ele não vai ver corrupção, porque o único homem que não viu corrupção, que não sentiu o que era o pecado, a não ser o dia da morte, quando ele traz sobre si todos os nossos pecados, foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é justamente esse que nos assegura, e nele a nossa alma deve estar refugiada. Então, meus amados, que nessa noite possamos de fato em tudo, de forma perpétua, nos comprometermos com Deus, confiarmos em Deus, nos satisfazermos em Deus e saber que a nossa alma nele descansa, que a nossa vida nele há tranquilidade e há refúgio. E que o Senhor nos abençoe no nome santo de Jesus. E antes de passar a palavra para Fred, nós vamos ouvir as crianças. Posso terminar? Então venham para cá as crianças.